Bom dia. Esta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 em diante. É Deus quem consola o abatido. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas. Internamente, temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós, que dedicação, mas igualmente que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocentes nesta questão. Portanto, ainda que em vós tenha escrito, não foi por causa daquele que praticou o mal, nem por causa daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vos fosse possível perceber a si mesmos como sois dedicados fraternalmente a nós. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito mais ao contemplar a alegria de Tito, porquanto sua alma semelhantemente foi contemplada por encorajamento que recebeu de todos vós, pois eu havia declarado a ele que estava orgulhoso de vós, e não foi decepcionado por vós. Mas como tudo que vos afirmamos era verdade, assim também o orgulho que manifestamos a Tito se provou verdadeiro. E o caminho dele para convosco é ainda mais intenso, ao recordar da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me por poder depositar plena confiança em vós. Amém? Nessa passagem de Paulo a Coríntios, Paulo envia uma carta a Coríntios, pois no meio da igreja de Coríntios haviam falsos crentes, falsos mestres, que estavam tentando difamar a Paulo, dizendo que Paulo era injusto, destrutivo, ranzinza e fraudulento, sendo que estas obras eles mesmos praticavam e estavam tentando denegrir a imagem de Paulo. E sendo assim, Paulo envia esta carta a eles, ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, e esta carta gerou um entristecimento ao povo de Corinto, pois a intenção de Paulo era que eles não se misturassem, que não entrassem num julgo desigual com os descrentes daquela época, com os falsos crentes, que estavam tentando trazer para dentro da igreja a idolatria, novamente, entre outros pecados, manifestados no meio deles. E uma forma que eles descobriram isso, eles tentaram denegrir a imagem de Paulo. E sendo que Paulo foi à Macedônia e enviou esta carta para eles, dizendo para que eles não fossem dar ouvidos a esses falsos mestres, e isso gerou um entristecimento naquelas pessoas. E aqui a ênfase maior que eu quero falar sobre esta passagem é da questão do remorso e o arrependimento, a tristeza que causa remorso, a tristeza que leva
ao arrependimento, pois a tristeza gerada por Deus não gera remorso, e sim há uma tristeza que nos leva ao arrependimento, a uma mudança de comportamento, a metanoia, a mudança de comportamento. E a tristeza que o mundo nos causa, que nos gera, é o remorso. E essa tristeza muitas vezes nos leva à morte. Um fato que me chamou a atenção nesta semana foi justamente isso. Como o remorso nos leva a continuarmos, a persistirmos em algum erro ou cometermos erros e até mesmo levar a nossa vida a um abatimento geral físico, mental e emocional. Talvez por algum erro, deslize que possamos ter cometido no passado, e isto foi gerando um remorso em nossas vidas, em nossa mente, a ponto de não conseguirmos nos libertar disso e gerar um entristecimento que nos leva muitas vezes a uma depressão, a um desânimo, ao cansaço físico e mental. E não temos força para sair de determinada situação, pois na nossa mente gera um conflito que não conseguimos voltar para o passado, para mudar este passado. Assim como uma situação em minha vida aconteceu no passado, que eu não consigo voltar ao passado e mudar aquela situação. Mas o que eu consegui fazer pela tristeza que Deus concedeu na minha vida foi mudar o futuro, foi reescrever uma nova história. Assim, através desta passagem, pois o consolo, quem nos consola, consola o abatido, que possa estar abatido neste momento, é Deus. E a tristeza que Deus possa estar gerando no teu ou no meu coração, não é para nos gerar um remorso, e sim nos arrependermos. Essa tristeza, e justamente por não termos a mente cauterizada e o cuidado para não deixarmos que a nossa mente seja cauterizada pelas situações, que possamos deixar gerar essa tristeza, mas para o arrependimento. Que possamos pedir perdão a Deus. Se temos como pedir perdão a uma pessoa que geramos algum conflito, alguma causa que prejudicamos, que possamos pedir perdão a esta pessoa também, para nos desprender deste remorso, pois muitas vezes o remorso nos causa mais dores, dores e dores e dores, e vão levando numa profunda tristeza, e nos gera uma depressão, e nos gera atitudes que por fim ficamos presos naquele remorso, naquele fato do passado distante, do passado recente, que nos acabam nos prejudicando a nossa vida, nosso cotidiano do dia a dia futuramente. Então que essa tristeza gerada por Deus venha para o arrependimento, pois a tristeza de Deus, assim como esta carta movida para estas pessoas na época de Paulo, na época da igreja de Corintos, gerou para o arrependimento e conduzir à salvação. E a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza do mundo é o remorso, pois o mundo muitas vezes quer que nós sintamos remorso das nossas atitudes errantes do passado, tanto distantes ou mais próximos. E a tristeza de Deus, do Espírito Santo que gera dentro de nós, é a tristeza que quer nos conduzir ao arrependimento, primeiramente, onde pedimos perdão a Deus, a pessoa que nos gerou algum conflito, e para nos conduzir à salvação. E esse arrependimento nos conduz à salvação, uma vida digna, uma vida boa, aqui nesta terra, o pouco tempo que estamos nesta terra, e nos conduz à salvação eterna. Amém? Pois, vede o que esse constrangimento, segundo a vontade de Deus, produziu em vós.
que dedicação, mas igualmente que defesa própria. Amém? E essa tristeza nos gera uma dedicação, que venha fluir essa dedicação de consertarmos o erro, consertarmos a nossa vida. Amém? E não somente por defesa ou indignação, porque muitas vezes o remorso em nossas vidas a gente quer se defender, a gente fica indignado. Amém? E que essa tristeza venha nos dar dedicação para mudar o ato, para mudar o destino, para mudar o nosso futuro. Que temos sim a capacidade de mudarmos, não o passado, mas de reescrever uma nova vida. E aqui quando Paulo fala do orgulho, não é o mesmo orgulho que derrubou Satanás. É o orgulho ao ver o próximo sendo bem. Aqui no caso nos declara que estava orgulho de vós e não foi decepcionado por vós, mas contudo afirmamos era verdade. Assim também o orgulho que manifestamos a Tito que provou o verdadeiro. Amém? E esse orgulho gerado após o arrependimento, após o consertar o erro, não é um orgulho adâmico, aquele orgulho carnal que gerou em Lúcifer a queda dele, de orgulho, de soberba. Não, um orgulho de paz interior, de vermos o nosso semelhante que possamos ter prejudicado ou não, ou a nós mesmos muitas vezes nos prejudicamos. Um orgulho de podermos estar tendo uma nova vida, um arrependimento sincero em Cristo Jesus. Amém? Que nesta manhã possamos refletir nesta passagem e buscar e deixar a tristeza, se estamos entristecidos, abatidos, para o arrependimento e buscar em Deus, através do Espírito Santo, a dedicação, a se dedicar, e não somente a defesa. Amém? Glória a Deus.